Olá, seja muito bem-vinda e bem-vindo a mais um vídeo de estudo do Clube de Leitura. Nós vamos dar seguimento, então, aos nossos vídeos de estudo do clube. E é isso, estou feliz, estou animada. Deixa eu ver se eu tenho mais alguma coisa para falar. Bom, tem uns passarinhos aqui ao fundo, né? Se você está ouvindo, nossos companheiros nessa jornada. Mas acho que vocês estão me ouvindo bem, né? Beleza. Bom, esse vídeo seria a conclusão do capítulo 2. A gente veria 3 partes do capítulo 2, as 3 partes finais nesse vídeo, a princípio. Essa era a minha intenção. Só que ao fazer os slides, porque eu vou transcrevendo, né, eu vou passando o livro completo aqui para os slides, para a gente ler juntas na hora, fazendo esse processo todo, né, de montagem dos slides, não só do texto, mas dos esquemas também que eu sinto de trazer, os desenhinhos, os esquemas, eu percebi que era muita coisa. E quando eu percebi que era muita coisa, eu decidi dividir em mais partes, tá bom? Você já vai entender. Vamos lá, eu vou compartilhar minha tela e aí a gente vai acompanhando juntas aqui. Gente, às vezes eles pegam uma reta no canto e vão que vão. Gente, foi mal. Só achei o compartilhamento de tela agora. Falei, cara, eu acho que vou fechar aqui, mas enfim, deu certo. Bom, nós estamos no capítulo 2. O capítulo 1 foi sobre o nascimento, a parte do nascimento, aquele início de vida, e tudo o que acontece ali. Então, eu recomendo que a gente venha construindo esse conhecimento, né? Quem chega no vídeo, assim, já começado, eu recomendo que volte e assista tudo. Bom, capítulo 2, a gente está vendo o crescimento da criança. Esse é o livro da vez, Propósito, a Coragem de Ser Quem Somos, do Prembaba. Nós já vimos, então, o prefácio, a introdução, capítulo 1, estamos na reta final do capítulo 2, tá? Essa parte 2 aqui, né, o capítulo 2, ele fala sobre o crescimento, depois a gente vai avançando nesse estudo que eu considero muito interessante. E eu desejo, né? Desejo nada, mas que mundo interessante nós construiríamos se todas as pessoas conhecessem a jornada da sua própria vida, né? Tivesse esse interesse. Então, aqui no capítulo 2, a gente já viu sobre a falsa identidade, os guardiões do falso eu, que é a mentira, a luxúria, a inveja, o medo, ira, etc. Vimos as máscaras também nessa parte 1. Na parte 2, que foi o vídeo anterior, a gente viu sobre o falso sucesso e a falsa riqueza. E nesse vídeo agora, a gente vai ver sobre os mecanismos de amortecimento. Essa é a parte 3. Se você gosta de acompanhar o livro ao mesmo tempo em que você vai ouvindo esse vídeo, é das páginas 44 a 51. Bom, tomara, né? Que eu não tenha botado aqui até a normose. Mas você vai acompanhar, você vai ver. Começa na 44, tá? De qualquer forma. E aí depois a gente conclui o capítulo 2 no próximo vídeo. Esse vídeo ele é inteiro dedicado aos mecanismos de amortecimento. Vamos começar. Vamos compreender melhor o que é isso que eu estou chamando de amortecedor. Essa é uma palavra que eu costumo usar para descrever um processo de anestesia interna. Bom, então, todas as vezes que a gente usar a palavra amortecedor aqui, que na verdade o texto trouxer a palavra amortecedor, a gente está se referindo a um processo de anestesia interna, quando a pessoa ela se fecha para não sentir o que ela realmente sente no seu íntimo, tá? Então, ela busca formas de amortecer esses sentimentos, essas emoções e essas feridas. O amortecimento é uma forma de retirar algo do nosso campo de percepção, uma maneira de rebaixar a consciência.
Trata-se de um mecanismo de fuga da realidade, similar ao processo de negação que descrevi anteriormente, mas que atua na psique humana em momentos e níveis de profundidade diferentes. Então, o amortecimento e a negação são dois mecanismos que nos mantêm no esquecimento, que rebaixa o nível da nossa consciência, tá? É uma forma de não sentir o que de fato nós estamos sentindo. Então, como ele disse aqui no texto, o amortecimento retira algo do nosso campo de percepção, tá? Faz com que a gente não veja, não olhe para a verdade sobre quem nós somos e o que nós estamos vivendo no nosso íntimo, para a gente poder seguir de uma forma funcional nessa estrutura social que a gente criou. A negação é quando somos levados a romper com a nossa naturalidade. É uma forma de anestesiar a dor gerada pela ruptura com a nossa essência. A energia que utilizamos para anestesiar essa dor original é a nossa energia vital, o próprio substrato do prazer. Nós utilizamos a própria energia do prazer para amenizar o nosso sofrimento, e dessa maneira ocorre uma ligação entre o prazer e o sofrimento. Gente, olha isso aqui. Eu vou ler de novo. Olha a importância disso aqui. A energia que utilizamos para anestesiar a dor original é a nossa energia vital, o próprio substrato do prazer. Nós utilizamos a própria energia do prazer para amenizar o nosso sofrimento, e dessa maneira ocorre uma ligação entre o prazer e o sofrimento. Em outras palavras, passamos a sentir prazer em sofrer. Gente, pausa dramática, porém necessária. Passamos a sentir prazer em sofrer. Reflita sobre o mundo de uma forma geral. Tem muita coisa realmente prazerosa, realmente elevada, boa no mundo. E também tem muita coisa a ser transformada no planeta. E olha a chave que ele está trazendo aqui. Passamos a sentir prazer em sofrer. Então, a parte de sofrimento, de dor, de distorções que nós vemos no planeta e em nós, está ligado ao nosso vício em sofrer, o prazer que sentimos em sofrer, porque na origem nós usamos a energia vital, que é o substrato do prazer, para amenizar o sofrimento. Então, na nossa psique, prazer e sofrimento ficam ligados. E se a gente não faz um processo de desconstrução dessa estrutura psíquica, que foi construída dessa forma, que liga prazer e sofrimento, a gente perpetua isso nas nossas relações, em todas as áreas da nossa vida, até desencarnar, e até a próxima, até a próxima, até a próxima. A gente precisa de saber que isso existe, saber que funciona dessa forma, para que a gente possa desconstruir a forma como a gente vem lidando com a vida e com a nossa energia vital. A gente vem ligando a energia vital, que é o substrato do prazer, com o sofrimento. Então, a gente vincula esses dois, e eles não podem estar juntos. Não se a gente quer construir uma vida mais harmônica, mais digna e melhor. E essa é uma das razões pelas quais o sofrimento se perpetua nesse planeta. Esse livro ele é inteiro importantíssimo. Se você estiver com os ouvidos de ouvir abertos, você se transforma nesse livro do início ao fim. No amortecimento, a energia é retirada do prazer que determinado objeto ou situação nos traz. O mecanismo é o mesmo, mas trata-se de um nível mais superficial, uma camada sobreposta. Os amortecedores servem para manter no inconsciente aqueles conteúdos que na infância foram ali guardados através da negação. Então, na infância acontece mais nuclear o processo de negação, e o processo de amortecimento é mais superficial, é uma forma de garantir que todos os conteúdos que foram guardados no inconsciente através do mecanismo de negação, ali na infância, se mantenham fechados, tá? É uma camada de proteção. Mas justamente por constituírem uma camada mais superficial, são mais facilmente identificáveis através da autoobservação. Voltei aqui só para ver uma coisinha. Tá.
Tá? Então, a negação, ela vem da energia vital, enquanto que o amortecimento, a gente projeta o prazer em algo externo. Ó, a energia é retirada do prazer que um objeto ou uma situação nos traz, ou uma pessoa. Ok, a gente vai ver esses dois, eu fiz um esquema para colocar esses dois novamente aqui para a gente ter mais clareza sobre eles. Bom, olha só que interessante. Eu criei esse esqueminha aqui para a gente ter uma referência mental do que ele está falando até aqui. Bom, o núcleo de uma pessoa, a sua parte mais íntima, mais essencial, ele chama de essência, tá? É o núcleo aqui dessa figura. A primeira camada, tudo aqui entre aspas, tá, gente? A gente está criando uma alegoria aqui para explicar algo que não é necessariamente essa esfera aqui, essa bola. Nós temos a essência no núcleo. A primeira camada, então, após uma ruptura com a essência, uma camada sobre a essência. Essa ruptura é causada por uma dor, é a dor original que gera essa ruptura com a essência. Então, você cria aqui uma camada de proteção, tá? A negação é uma forma de anestesiar a dor gerada pela ruptura. Então, a gente começa a guardar acima conteúdos guardados. A gente começa a guardar conteúdos guardados através da negação. Então, a gente vai acumulando informações aqui. O núcleo, que é a sua essência verdadeira, a sua natureza, está lá abafadinha. Então, eu tenho uma dor original. Essa dor original faz com que eu comece um processo de negação. Esse processo de negação faz com que eu vá guardando conteúdos no meu inconsciente para que eu não lide com essa dor original. E lá no núcleo está a minha essência, tá? É que eu não tenho várias mãos, tá? Então, assim, o núcleo está aqui, processo de dor, de ruptura com a essência, faz com que a gente entre num processo de negação. Esse processo de negação faz com que a gente vá guardando camadas de personalidade ou de não essência, daquilo que você não é, mas que vem como consequência desse processo de ruptura com a sua essência. Então, esse processo de negação faz com que você guarde muitos conteúdos aqui sobre a sua essência, abafando a sua essência, tá? E os amortecedores ficam acima. É uma camada, olha só no esquema, acima dos conteúdos guardados através da negação, tá? E aí a personalidade, então, essa casca mais superficial ainda, que na verdade é tudo isso, né? Então, os amortecedores, eles servem para manter no inconsciente aqueles conteúdos que na infância foram ali guardados através da negação. Eu espero muito, 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 essa é a minha intenção, que através desse esqueminha aqui, você tenha um pouco mais de clareza, de lucidez sobre o que ele está trazendo, né? Porque quando a gente vai lendo só palavras, 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 a gente pode não ter tanta clareza, ou algum, depende da pessoa, né, que está aqui assistindo e lendo, tanta clareza quanto nos esquemas. Então, na verdade, eu tento aqui nos vídeos de explanação, nos slides, ampliar as possibilidades de compreensão, porque cada pessoa tem um sentido mais apurado. Então, tem pessoas que são mais visuais, tem pessoas né, que vão acompanhando pelos lábios, tem pessoas que são visuais também nesses esqueminhas, tem uma memória mais fotográfica, tem outros que são mais sensoriais, então talvez ouvir a minha voz, aliás, desculpa, pessoas mais auditivas, então elas vão construindo imagens na sua tela mental através do som da minha voz, com a minha entonação e tudo isso. Tem outras pessoas que lendo, elas são mais sensoriais, lendo, elas conseguem construir também sensações e também compreensões mentais e emocionais acerca do que está lendo, e também podem extrair tudo isso com o material que a gente traz aqui com os vídeos. Então, enfim, é uma infinidade de combinações aí dos sentidos de cada pessoa. Então, como eu não sei qual é o seu especificamente mais apurado, ou quais os mais apurados, eu trago aqui esses esqueminhas para enriquecer ainda mais a nossa experiência. Então, eu espero que tenha gerado mais clareza. O seu núcleo, a parte mais nuclear do teu ser, é a tua essência verdadeira. Acima disso, ou sufocando isso, estão os conteúdos guardados através do processo de negação, desde que houve a sua dor original, a sua ruptura, a primeira ruptura lá na sua infância, com a sua essência. E a partir desse processo, você vai só armazenando, guardando, acumulando conteúdos que você não tem lucidez, não tem clareza e consciência,
muito provavelmente, e, além disso, uma camada mais superficial, como o Baba traz aqui, os amortecedores, que mantêm esses conteúdos guardados no seu inconsciente. É uma forma de garantir que esses conteúdos guardados se mantenham guardados. É um mecanismo de proteção do nosso ego, tá? Ó. Os amortecedores servem para manter no inconsciente aqueles conteúdos que na infância foram ali guardados através da negação, mas justamente por constituírem uma camada mais superficial, eles são mais facilmente identificáveis através da autoobservação, e a gente vai ver isso na sequência. Tá claro? Então, os amortecimentos e os amortecedores, na verdade, através do processo de amortecimento, que é o que a gente está compreendendo aqui nesse capítulo 2, eles garantem que todos aqueles conteúdos, as memórias, as feridas, se mantenham ali aprisionadas no inconsciente para a gente ir para a vida funcional de uma forma a não ter que lidar com tudo isso. Mas em algum momento isso tudo vai pedir e quase que te obrigar a olhar para ele, né? Que é o processo de iluminação das sombras. Olha só. Mas justamente por constituírem uma camada mais superficial, eles são mais facilmente identificáveis através da autoobservação. Eu destaquei essa parte, esse trecho, para que a gente esteja atentos, porque através da autoobservação consciente e presente, a gente é capaz de identificar esses amortecedores com mais facilidade, porque é a camada mais superficial, é a camada mais exposta, vamos chamar assim. E aqui, ó, eu trago os dois processos que rebaixam a consciência, o amortecimento e a negação. No amortecimento, a energia é retirada do prazer que determinado objeto ou situação nos traz. Vícios, em geral, são os mais óbvios, né? São os amortecedores mais óbvios. Vício em açúcar, vício em cigarro, em bebida, vício numa pessoa, vício num determinado comportamento, vício... Qualquer coisa pode se tornar um vício, qualquer coisa pode se tornar um amortecedor. Isso que eu quero falar com vocês mais para frente, mas adiantando. Eu posso fazer qualquer coisa, você pode fazer qualquer coisa, e essa coisa pode ser usada como um amortecedor ou como um despertador de consciência, entende? Não é o conteúdo em si, é o uso que você faz dele. Então, estudar, por exemplo, pode ser usado como um amortecedor ou como um despertador de consciência. Depende de você, depende da pessoa, o significado que ela dá para aquilo e de que forma ela utiliza aquilo, entendeu? Então, não é a coisa em si necessariamente, mas o que você escolhe fazer com o uso daquela coisa. Na negação, a energia que utilizamos para anestesiar a dor gerada pela ruptura com a essência é a energia vital, o próprio substrato do prazer. Nós não estamos aqui num curso de psicanálise, né, que estuda isso mais a fundo, mas dá para ter uma noção que isso existe. A gente está pincelando aqui conceitos interessantes, a gente está começando a tirar alguns véus dos nossos olhos. Então, no amortecimento, a gente busca o prazer por aquele objeto, por aquela situação ou aquela pessoa. A gente projeta o prazer nesse algo ou nessa coisa, nesse alguém, e tenta extrair o prazer disso. Enquanto no processo de negação, a gente utiliza a nossa própria energia vital, tá? E essa nossa energia vital é o substrato do prazer. Por isso que a gente vincula prazer com sofrimento. Então, é bem profundo esse livro, como eu falo para vocês. Ele é escrito de uma forma objetiva, mas ele traz conceitos muito complexos para o nosso entendimento mais profundo de nós mesmos. Então, estejam atentos. O que você não entender, volta e assiste de novo, lê de novo, e pergunta aqui embaixo, vamos trocando para enriquecer toda essa nossa experiência com o livro. Seguindo, os vícios são os amortecedores mais óbvios, porém qualquer coisa pode se tornar um amortecedor. Qualquer objeto, situação ou coisa que façamos pode ser utilizado dessa maneira. Isso vai depender da nossa atitude perante a vida. A cada situação, nós temos a chance de escolher se vamos usar o que a vida está nos oferecendo como um amortecedor
ou como um despertador da consciência. Sempre temos a escolha de cultivar o sofrimento ou de aproveitar a situação para crescer e nos libertarmos dele, do sofrimento. Essa escolha depende da nossa maturidade e disposição para tomar as rédeas do nosso próprio destino, que é o que eu comecei a falar, né, no slide anterior. Exatamente isso aqui. Olha que incrível. É sempre uma escolha. Frisando aqui, destacando essa parte, que eu considero muito importante. Sempre temos a escolha de cultivar o sofrimento ou de aproveitar a situação para crescer e nos libertarmos dele, do sofrimento. Essa escolha depende da nossa maturidade e disposição para tomar as rédeas do nosso próprio destino. É sempre uma escolha. Amortecer ou despertar? Sentir prazer no sofrimento ou se libertar do sofrimento? Usar uma situação, uma pessoa, uma circunstância, um objeto, o que quer que seja, como uma forma de eu me libertar um pouco mais do sofrimento e, portanto, me tornar mais consciente, mais lúcida, ou usar aquilo para cair no jogo do sofrimento, sentir prazer no sofrimento, me manter vítima da situação e amortecer ainda mais as minhas dores e os meus conteúdos negados. Continuando. Existem diversas classes de amortecedores que têm a função de adormecer diferentes aspectos da consciência. Alguns são mais grosseiros e mais fáceis de identificar, como os vícios em cigarro e em álcool, por exemplo. Outros são mais difíceis de identificar, pois normalmente se confundem com algo positivo, como o fazer compulsivo e o fazer sem presença. Pessoal, essa parte aqui também eu considero muito importante. Muito importante. Fala de problemas reais. Fala de problemas crônicos sociais. Olha só. Ele está falando que tem vícios que são amortecedores de consciência mais óbvios. Que a gente fala, nossa, o cigarro, realmente, a droga, o álcool, são vícios. Isso a gente não tem dúvidas. A gente consegue colocar esses comportamentos, esses hábitos, na caixinha do algo não saudável. A gente tem essa clareza hoje, porque há décadas atrás, quando a geração dos nossos pais, provavelmente, depende da nossa idade, né, da idade de quem está assistindo, mas vamos colocar aí que ali na década de 80, 90, 70, 80, 90, era um barato fumar. Aquelas propagandas que estimulavam o uso do cigarro, a bebida que é estimulada até hoje como uma forma de agregar pessoas, uma forma de confraternização. As pessoas postam o álcool como se fosse algo bom e positivo. Eu fico realmente impressionada. Mas olha só, vamos tirar os julgamentos aqui, né? Mas compartilhando com vocês, para a gente refletir. Olha só. A bebida, o álcool, tem sim um lugar de status e de poder. Tem sim. Assim como a droga também tem. O cigarro está mais rechaçado hoje em dia, porque começou um processo de conscientização, talvez, propagandas e novos hábitos, o pensar sobre a saúde e tudo mais. O cigarro, de todos, coitado, foi o mais... Coitado, entre muitas aspas, né? Claro, estou sendo irônica. Ele é o mais, se a gente for ter essas três categorias de amortecedores ou de vícios, o álcool, a droga, aquela que a gente considera ilícita, e o cigarro, esses três, você concorda que o cigarro, hoje em dia, ele é mais excluído ou rechaçado, enquanto que a bebida alcoólica, ela é algo ainda valorizado, ela tem um lugar de destaque nos círculos sociais. Ela tem um lugar, assim, de grande aceitação e até um jogo aí de ocupar um lugar de status e de poder. Senão as pessoas não iam ficar brindando e tirando foto e tudo mais, como se fosse algo realmente bom. E tudo tem a sua medida, tá? Eu estou levando aqui para os extremos, para a gente acordar. E a droga também tem o seu lugar de identificação social, de categorizar, de certa forma, de se reconhecer parte de um nicho, de um grupo de pessoas.
Todos esses três têm fazem parte disso. Mas eu sinto que o cigarro, ele hoje em dia é o mais excluído aí do rolê, e que espero que os outros também encontrem o seu destino. Bom, mas olha que interessante. Ele fala que existem outros amortecedores e outros vícios que são mais difíceis da gente identificar porque eles ocupam socialmente na nossa psique também um lugar de algo positivo. E para muitos, como eu falei, o cigarro, o álcool e a droga também tem um lugar de status de poder, algo positivo também. Também tem que tomar cuidado. Mas vamos lá, vamos seguir aqui o texto. Ele está falando que o fazer compulsivo e o fazer sem presença também são formas de amortecedores. Só que, na nossa cultura atual, isso é super valorizado, a superprodução. Ser uma pessoa superprodutiva a qualquer preço. E, na verdade, a gente está vendo aqui que é mais uma forma de se viciar, se anestesiar das suas próprias dores. Entra, então, nessa categoria de amortecedores não óbvios. E a gente precisa falar sobre isso, para que a gente não caia nesse equívoco de achar que o fazer sem presença e o fazer compulsivo são coisas nobres. O trabalho enobrece, o trabalho dignifica. É óbvio que sim, dependendo de como você faz isso, de como você trabalha, de como você encara isso, se você está presente ou não está presente, se você está consciente ou não está consciente. Depende. Depende. No mundo em que a corrida pelo sucesso e a competição tornaram-se comportamentos normais, o fazer compulsivo tornou-se uma virtude. E não é, gente. Não é. Nesse mundo, a pessoa que não tem essa compulsão é muitas vezes vista como preguiçosa. Entretanto, assim como a preguiça, o fazer compulsivo pode estar a serviço do adormecimento da consciência. A gente viu no capítulo 1, no capítulo 1 não, desculpa, na parte 1 do capítulo 2, a gente viu os guardiões do falso eu. E nos guardiões do falso eu tem a preguiça. E ele fala sobre a preguiça passiva e a preguiça ativa. A preguiça ativa é quando a pessoa ela é compulsiva por fazer um monte de coisa, mas um monte de coisa desconectada de quem ela realmente é. É um monte de coisa aleatória. Então, ela se enche de coisas para fazer, mas ela não tem presença naquilo que ela está fazendo. Então, entraria como uma preguiça, mas uma preguiça camuflada de preguiça, né? Uma preguiça ativa, que também é um amortecedor, que também é um guardião do falso eu. Enquanto a preguiça é uma paralisia, um congelamento interno, que tem a função de manter sentimentos negados, o fazer compulsivo é um excesso de movimento que serve para a mesma coisa. Estão percebendo? Tem a mesma função, só que em polos opostos na sua superfície. O fazer sem presença é outro aspecto do fazer compulsivo. Se você não colocar a alma naquilo que está realizando, essa ação se torna um passatempo. Não importa qual seja a atividade, se não estiver total na ação, ela será apenas uma distração. Nesse sentido, até mesmo o autoconhecimento e a prática espiritual podem ser amortecedores. Isso é bem importante também, porque o ego espiritual é uma dos mais, talvez, complexos de se ter consciência, lucidez, e talvez um dos últimos a serem superados e iluminados. Aquilo que teria a função de despertar a consciência se torna uma forma de adormecer ainda mais a consciência. Isso ocorre quando você repete um mantra e realiza determinados rituais espirituais de forma mecânica, ou quando desenvolve o vício psicanalítico de ficar analisando tudo. Gente, eu estava muito nisso. Sendo muito sincera, eu me peguei em uma época da minha vida que eu estava muito envolvida em todo esse processo de me conhecer e de compreender como que as coisas funcionam. E eu analisava tudo, isso não tem tanto tempo assim. Analisava tudo e todos. Era, como ele diz aqui, um vício psicanalítico. Graças a trabalho interno, terapia, organização interna, eu venho transformando esse vício. Mas vamos ficar atentos. Você acha que está presente, mas trata-se de um ato mecânico, um hábito. Você pensa estar lúcido, mas na verdade está cada vez mais longe da realidade. Você está fugindo desesperadamente da realidade. Está preso nos jogos da mente.
Trouxe uma frase atribuída a Sócrates aqui. Tome cuidado com o vazio de uma vida ocupada demais. É uma frase que é relativamente famosa nas redes sociais, né? Tome cuidado com o vazio de uma vida ocupada demais. Quando a pessoa ela vai fazer referência a esse excesso de fazer, esse excesso de compromissos, excesso de coisas, e a pessoa tá achando que é esse o caminho de fato, e ela acha que isso é nobre, isso é bom, é positivo para a vida dela, sendo que, na verdade, como a frase diz, ela pode estar num movimento de não se encarar, né? Então ele atribui aí uma vida busy, uma vida ocupada, com uma vida vazia de sentido. E uma outra coisa que eu venho falar com vocês, que tem a ver com tudo isso que a gente está estudando aqui, é o burnout, por exemplo. Eu peguei esse print, eu tirei esse print de um site oficial, né, de um site do governo, a síndrome de burnout. Síndrome de burnout ou síndrome do esgotamento profissional é um distúrbio emocional com sintomas de exaustão extrema, estresse e esgotamento físico resultante de situações de trabalho desgastante que demandam muita competitividade ou responsabilidade. A principal causa da doença é justamente o excesso de trabalho. Essa síndrome é comum em profissionais que atuam diariamente sob pressão e com responsabilidades constantes, como médicos, enfermeiros, professores, policiais, jornalistas, entre outros. Mas não vamos esquecer que não é somente essas especialidades aqui, médicos, professores, etc. Qualquer trabalho que você desempenha que está extravasando, indo além dos seus limites, ou não só no sentido de tempo de trabalho ou de desgaste emocional, mas também quando você não suporta aquilo que você faz, porque não tem sentido nenhum naquilo, você pode também chegar num estado emocional, num estado nervoso, de sistema nervoso mesmo, corpo físico reagindo a esse não encaixe, a esse desencaixe entre você e o trabalho que você desempenha hoje, tá bom? Então esteja atenta a isso. Traduzindo do inglês, burn quer dizer queima e out, exterior. Eu vou deixar o link aqui embaixo do vídeo sobre esse site, o link te leva direto para essa página aqui de onde eu dei esse print, para você ler mais sobre essa síndrome, tá bom? Quando eu digo colocar a alma na ação, eu quero dizer que essa ação precisa ser movida por um propósito, que é o propósito da alma. As pessoas estão fazendo muitas coisas no mundo, mas nenhuma dessas coisas tem conexão com o seu propósito. O fazer tornou-se tecedor da angústia existencial. Esse fazer se transformou em uma maneira de sobreviver, é um passatempo até que a morte chegue. Muitos estão nessa situação, pois se acostumaram e se acomodaram assim. Alguns passarão a vida esquecidos de que, em algum momento, tiveram o sonho de realizar algo. Aqui estou me referindo ao sonho como uma revelação do propósito da alma, como um comando do eu superior. Alguns se esquecem de que algum dia receberam esse comando e simplesmente passam a fazer alguma coisa para sobreviver. Alguns fazem algo para alimentar a máscara e cristalizar o ego, para conquistar poder. Essa ação, no entanto, é compulsiva e completamente desconectada do propósito da alma. É um fazer sem presença. Tudo é realizado pela simples força do hábito. A gente olhar para o mundo, é assim, né? É assim mesmo. Que muitos, a grande maioria, vive. Independente da sua natureza, o desejo é o que mantém os vícios e os amortecedores. Ele é um poço sem fundo. Quanto mais realizamos, mais temos desejos. Isso ocorre porque eles nascem da carência. E a carência não pode ser suprida de fora para dentro. Ela é um estado emocional no qual acreditamos não ter o que precisamos. O que pode nos libertar desse estado de desejar compulsivo, esse estado de carência, é o reconhecimento de que tudo que estamos buscando compulsivamente fora de nós existe em abundância dentro de nós. Todo excesso denota uma falta, né? Vimos anteriormente que em algum momento da nossa jornada nós perdemos a consciência da fonte da vida que nos habita. Essa fonte que nutre e supre todas as nossas necessidades está dentro de nós, mas nos esquecemos dessa verdade. Isso gera uma profunda sensação de falta, que é a carência.
E a carência faz com que nos tornemos pedintes enquanto permanecemos sentados sobre um baú de diamantes. Interessante isso, né? Nós já somos ricos, nós já temos acesso a absolutamente tudo, porque a fonte de todas as coisas já é a nossa natureza, a nossa natureza, existe dentro de nós, no íntimo do nosso coração, e nós estamos buscando do lado de fora. Por quê? Porque nós não estamos vendo a nossa real identidade, a nossa verdadeira identidade, a nossa essência. Por quê? Ela está lá no núcleo, lembra? Tem muito conteúdo sobre ela. Amortecedor de consciência, vícios, guardiões do falso eu, dores, feridas, condicionamentos, crenças, fórmulas prontas, muito barulho externo, muita informação, de várias formas, muitas camadas de personalidade, muita história sobre quem você é ou deixa de ser, muita história, só história. Seu eu verdadeiro está lá no centro, no núcleo. Costumo usar o baú como metáfora para a nossa riqueza interior, como um símbolo que representa essa fonte de onde vem tudo de que necessitamos. Ele é o campo da potencialidade pura, um lugar onde tudo é possível e onde nada falta. Achei linda essa imagem para representar isso. O baú é uma metáfora para a nossa riqueza interior, um símbolo que representa essa fonte de onde vem tudo que a gente necessita. Essa fonte de onde vem tudo que nós necessitamos, é o campo da potencialidade pura, um lugar onde tudo é possível e onde nada falta. Tá onde, ó? Dentro. Incrível. Esse livro é incrível, 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 incrível. Peraí. Deixa eu me iluminar aqui. Bom, pessoal, eu recomendo que você assista novamente, leia essas partes novamente, né, sobre o mecanismo de amortecimento, porque no próximo vídeo a gente vai mergulhar nos amortecedores clássicos, que são aqueles, assim, os clássicos da humanidade, e a normose. E aí a gente conclui o capítulo 2, tá? São partes muito importantes. Na verdade, todas as partes desse livro são muito importantes. Por isso, não deixe nada passar. Volte, leia novamente, assista novamente, escuta. Aproveita, porque a gente está indo bem devagar, sem pressa. A gente não está nesse movimento do fazer compulsivo, nós estamos indo na paz do Senhor, fazendo um movimento de degustação, de assimilação, um movimento mais do feminino, né? A gente não quer chegar em algum lugar, nós estamos trilhando essa jornada, percorrendo essa jornada de consciência. Então, demanda tempo, demanda maturidade, demanda sentir. Então, esse movimento desse livro que nós estamos fazendo aqui é um movimento de sentir tudo isso, de perceber, de sermos mais intuitivos com tudo que a gente está aprendendo aqui juntos, porque fala de assuntos complexos da nossa natureza, da nossa constituição enquanto personalidade aqui na Terra, fala da nossa alma também, dessa alma vir para fora, né, de a gente tirar ela do centro ali abafadinha e permitir que ela desabroche e passe a ser a sua ação no mundo, né? Que ela possa fazer as ações que você escolhe fazer no mundo e não o seu ego condicionado. Então, eu recomendo que você reassista, que você ouça novamente, que você leia, para que a gente esteja ainda mais maduros para seguir para o próximo vídeo, até que a gente chegue no momento de conclusão desse livro e tenha uma compreensão muito mais robusta, consciente, lúcida, de toda essa jornada que a gente vem trilhando juntas aqui, tá bom? Quero te agradecer mais uma vez. Se você lembrar de alguém, envia essa playlist, ela é gratuita, vai continuar gratuita. Quanto mais pessoas puderem aproveitar esse conteúdo para se transformarem, para se questionarem mesmo sobre suas vidas, a forma como vem direcionando suas vidas, para poder escolher diferente, escolher mais, escolher de forma mais lúcida, mais consciente, escolher a partir da alma e não do ego, nosso papel foi cumprido aqui, tá bom? Muito obrigada e um beijo.